Segundo vídeo aqui refutando o pastor, né, adventista, professor Leandro Quadro, né, com as suas mentiras, essa farsa protestante, né, não só dele, mas de outros pastores também tem essa mesma visão, ó. Segundo Timóteo 1, 16, 18, Paulo faz um ato de oração pelo aquele que já morreu, né, que era seu amigo, né, porque é incomum sempre, desde o Antigo Testamento, rezar pelos mortos. Êxodo 32, 13. Olha só. Êxodo 32, 13. Já cai a faixa desse pastor. Olha só. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vosso servo, aos quais juraste por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-te aos seus descendentes essa terra que falaste como uma herança eterna. Quer dizer o quê? Olha só que interessante. Por isso que nós oramos, vamos cabelo aqui, pelos mortos. Se Deus está falando para lembrar de Abraão, de Isaque, de Israel, que já morreram, interessante. Como a gente vamos lembrar a memória desses falecidos? Que interessante. Orando, lembrando. Por isso que nós, católicos, oramos pelos entes queridos. Porque nossa igreja não é igreja protestante, é a igreja que segue a tradição. Né? Ó, hoje em Cristo existe a oração pelos mortos. Já era comum no Velho Testamento, né? Êxodo 32, 13, né? O Gênesis 50, o Deuteronômio 40, 5 e diante. No Velho Testamento, só para que se purifica, que age sobre as almas desses mortos, é o sangue de Cristo. No Velho Testamento existia o Kippur, termo hebraico, um costume judaico. Está lá em Levítico 4, versículo 5. Kippur era um ato de sacrifício pelos pecados. Era realizado pelos pecados dos vivos. O Kippur era um ato de expiação pelos pecados. Em 2 Macabeus, o protestante, professor, Macabeus, 2 Macabeus 12, 42 e 40 e diante, você faz esse mesmo ato, Kippur, ato de expiação. Mas não pelos vivos, mas agora pelos mortos. Pelos aqueles que morreram na guerra. Simples, cara. Já mostrei um pouco a tradição pra você, agora vamos no segundo vídeo aqui, né? Ok? Depois, você pode ler Sabedoria, capítulo 3, versos 4 e 5, onde há uma defesa para o purgatório, né? Só em 2 Timóteo 1,16 já acaba toda essa farsa dele. Só esse versículo, 2 Timóteo 16, 18, já acaba todo esse estudo dele aí, teológico aí dele aí, e distorcendo a Bíblia. Que Paulo orou sim pelo um morto. Estado intermediário, onde o indivíduo vai pagar por certos pecados para depois ir para o céu. E aí você lê o Salmo 6, verso 5, que diz que os mortos não louvam ao Senhor. Olha esse item que Os achei comercial. na KKK. Que diz que os mortos não louvam ao Senhor. E Eclesiastes 9, 5, 6, 10 que eu citei, lá diz que os mortos não sentem amor e nem ódio. Se ele não sente amor, ele não está no céu. Se ele não sente ódio, não está nem no purgatório e nem no inferno. Né? Então esse texto Tá onde então, meu querido? contradiz Sabedoria 3, 4 e 5 quando ensina o purgatório. Essas são as razões teológicas. Porque o morto não sabe nada? Porque é o corpo está consciente. Olha só que interessante, se você for prestar atenção, Provérbio 15,
24, ó. O sábio escala a vida, caminho da vida, para evitar a descida da morada dos mortos. Quem são os sábios? Os santos. Apocalipse 9:10, ali. Caim mata Abel, mas Abel está clamando. Em Gênesis 9:10. Porque está clamando por justiça. O seu corpo está consciente, mas a sua alma está clamando. A sua alma não está dormindo, quem está dormindo é o seu corpo. O seu corpo não pode louvar mais nada, não pode fazer mais nada, mas sua alma pode louvar, interceder, clamar, orar por justiça. Que interessante. Apocalipse aqui. Aqui, ó. 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado. Olha os caras dormindo aqui, ó. Olha os caras conscientes aqui, ó. Os caras não podem fazer nada, não podem nem louvar. É o corpo, meu querido. Eclesiastes fala do corpo, Eclesiastes 9, né? Clamava em alta voz, ó. Clamava em alta voz. Os mortos que morreram por causa da palavra, que são os mártires, ó. Clamava, em Gênesis 4:5, Caim mata Abel, mas Abel está clamando por justiça, ó. De acordo com Apocalipse 6:9-10. Apocalipse 6:10. Dizendo, até quando tu, que és o Senhor Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar nosso sangue? Quantos habitantes da terra? Que interessante. Aqui, ó. Então, quem segue corretamente a Escritura porque sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Essa igreja é o corpo místico, está em sintonia com a cabeça, certo? Há orações de um defunto, de uma intenção, quando começa a missa, Santa Missa ali, pela alma de meu pai que morreu, José Carlos Batistoni. Por quê? A igreja é o corpo místico de Cristo. Está em sintonia com os membros. Com os vivos, membros vivos e membros mortos. Porque o sangue de Cristo arde pelas almas desse falecido. A Santa Missa, que o apóstolo Paulo fala aqui também em Coríntios, ó. 1 Coríntios 11. Olha só. Ali na consagração da Santa Ceia ali, ó. 11. Aqui, ó. 30. Essa é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos e muitos mortos, ó. Que interessante, né? Segundo Macabeus 12 ali, do 40 em diante, não tinha Santa Missa. Tinha o sacrifício expiatório, que, como eu falei no começo ali, um ato de expiação, costume do povo do Velho Testamento, dos pecados dos vivos, e ali, segundo Macabeus 12 e 42, é um costume, fazia também para os mortos, para os falecidos, ó. Fazia esse mesmo Kippur, ato de expiação pelos pecados dos mortos, que tinha morrido na guerra. Hoje nós temos a Santa Missa. Interessante. O que arde sobre essas almas, o pastor, é o sangue de Cristo. Interessante. Simples entender isso. E Paulo orou sim pelo seu amigo. Segundo Timóteo. E a igreja segue isso aí mais de 2000 anos, meu Deus. Não foi agora, não. Aqui, ó. Segundo Timóteo 16, ó. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onífera, que muitas vezes me reconfortou e não me envergonhou das minhas cadeias, ó. Pela família, pelo contrário, veio a Roma, procurou-me em solidez e me encontrou. Olha só, orou pela família, agora está lembrando de tal trabalho e a obra que ele fez. Agora, o 18, Paulo está orando pelo seu amigo que morreu, pelo seu amigo que foi falecido. Está lembrando que sua memória, orando pela sua alma. Paulo, ele é membro de quem? Do corpo da igreja mística. Se tornou com a cabeça, quando o Senhor Cristo é a cabeça. O Senhor lhe conceda
a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabeis melhor que ninguém quantos bons serviços ele me prestou em Éfeso. Interessante. Só com esse versículo já se podia encerrar esse vídeo. Para mostrar para você como essa doutrina aí, protestante, é uma farsa. Lógicas que me levam claramente a rejeitar os apócrifos como inspirados. Após essa comparação que nós fizemos, né, entre os apócrifos ou deuterocanônicos, como preferem os irmãos católicos, com a Bíblia, fica evidente, querido internauta, que tais livros não estão de acordo com o ensino bíblico inspirado dos profetas. Agora ele vai colocar coisa que não tem na escritura, né? Mas vamos desmascarar isso também. Versículo bíblico, argumento mais, ele não tem. Tem vários argumentos aqui, ó. Gênesis 50:10, 1 Coríntios 11:30, Gênesis 51:4, Atos 8:2, Gênesis 25:8, Gênesis 25:17, Hebreus 10:1, Deuteronômio 34:5-9, Atos 5:5. Tem vários versículos para refutar ele, mas vamos agora que ele vai falar. Presta atenção. O princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou os apócrifos estão com a razão, ou o restante da Bíblia está com a razão. Eu prefiro ficar com o restante da Bíblia, até porque quando Cristo... Então você prefere ficar com a Bíblia faltando 7 livros? Interessante, né? Os apóstolos, eles usavam a Bíblia dos 70, Septuaginta, que tem os 7 que os protestantes não aceitam. A Bíblia judaica que não tinha os 7. Quem são os judeus? Todos os judeus perseguiu Cristo, martirizou Cristo, perseguiu os apóstolos. Por que os judeus tirou esses 7 livros? Porque para você não acreditar na intercessão, para você não acreditar na ressurreição dos mortos, para os judeus não acreditar na profecia de Cristo. Por isso que eles tiraram. Para judeus não se converter para essa igreja católica apostólica romana. E os apóstolos usavam essa Bíblia, a Septuaginta, a Bíblia dos 70, que tem de acordo com a Bíblia Ave Maria. Com a reforma protestante, Martinho Lutero, ele optou pela Bíblia judaica, que não tem o 7. Que os judeus tiraram o 7. E Martinho Lutero traduziu essa Bíblia, renegando a Bíblia que os apóstolos usou, pregou, etc. Que interessante. Da Bíblia, até porque quando Cristo citava as Escrituras, ele citava o Antigo Testamento. Ele não fazia questão de citar, por exemplo, ele até conhecia, obviamente, os apócrifos, mas ele nunca utilizou o apócrifo dizendo assim, ó, está escrito. Quando ele disse está escrito, sempre em referência aos livros do Antigo Testamento. Até mesmo, por ser uma ideia, até mesmo o cardeal Caetano. Porque o Velho Testamento está fadado a desaparecer. Hebreus 8:13. O Velho Testamento é a prefiguração do Novo Testamento. Se concretizou até a vinda de Cristo. Ele vai citar aqui um padre que apoiou Martinho Lutero, tal, etc., mas não prova nada, é escrito, só quero escrito, versículo ou documento. Quem foi o cardeal Caetano? Foi um dos mais importantes opositores de Lutero no período da Reforma e Contra-Reforma. Até este cardeal, comissionado pela Igreja Católica para refutar os ensinos do protestantismo, ele escreveu um comentário dedicado ao Papa. E o que ele diz nesse comentário? Neste comentário dele, né, um comentário do Antigo Testamento, tá? Neste comentário ele apresenta a opinião dele de por que os apócrifos ou deuterocanônicos não serem considerados inspirados e muito menos canônicos, tá? Então, nesse comentário dele do Antigo Testamento, né, o cardeal Caetano, mesmo sendo um opositor, né, ao protestantismo, ele reconheceu que apócrifos ou deuterocanônicos não são inspirados e não podem fazer. Então esse sacerdote aí, ele é um herege, porque Paulo citava assim, esse segundo Macabeus, ó.
1 Timóteo 5, 23, cita 2 Macabeus 15, 39. Então esse cardeal já está errado. Porque a Igreja Católica tem vários hereges. Vários hereges apoiou Martinho Lutero, da Igreja Católica também. Não só foi o protestantismo, os reis, os príncipes daquela época, também teve pessoas católicas, padre católico, que apoiou também a revolta protestante. Tanto que se apartou da igreja e foi fundar a igreja. A maioria dos protestantismos são católicos, se revoltam contra a igreja e vai fundar sua igreja, como Martinho Lutero fez. E Hebreus 11:35 cita 2 Macabeus 7. Quem escreveu a Timóteo, 1 Timóteo? Quem escreveu aos Hebreus? Os Hebreus, o escrito é desconhecido. A igreja não sabe até hoje quem escreveu, mas 1 Timóteo já sabemos quem escreveu. E 2 Timóteo 1,16, Paulo está orando pelo seu amigo. Então, isso é veridicamente levítico, então, verídico que 2 Macabeus ali é inspirado sim, porque Paulo está orando pelo seu amigo, de acordo com o nobre Judas fez lá, 2 Macabeus 12, 40 em diante. De acordo. Você está entendendo? E, para finalizar, já não tem mais versículo bíblico, não tem mais argumento desse pastor, que eu já vi o vídeo todo. Olha só, para lembrar para você, ó, Timóteo, pode ir Timóteo, 2 Timóteo 3, olha só, 16 e 17. Toda a escritura, ó, toda, é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. Toda a escritura. Os judeus fizeram, tiraram o 7, já está errado. Paulo, judeu, discípulo de Gamaliel, está falando. Toda a escritura. Se é toda, não sem os 7 livros. Por que tiraram esses 7 livros? Porque esses 7 livros mostram o Pentecostes, esses 7 livros mostram a oração pelos mortos, esses 7 livros prefigura Cristo que seria morto e seria perseguido pelos judeus. Interessante. Por que os judeus tiraram? Se tivesse esses 7 livros, ia saber realmente quem era Cristo. Porque os judeus, esses livros apócrifos, prefigura que Cristo vai ser perseguido pelo seu povo. Os judeus tiraram por quê? Para o povo não saber. E a reforma protestante usou essa Bíblia judaica. Por isso que o fundamento protestante tanto é judaico e farisaico, é a maioria. Guarda do sábado, propósito, voto, campanha, porque é costume judaico. Só quem segue o Novo Testamento completo é a igreja que vem de Cristo. Quem segue a Bíblia todinha completa é a igreja de Cristo. Porque ela é o baluarte da verdade. Interessante. E os apóstolos usaram a Bíblia completa, não usaram a Bíblia, a tradução judaica. Se os apóstolos usaram a Bíblia completa, você vai usar a Bíblia judaica que está incompleta? Você está seguindo o quê? Fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Dos apóstolos. Que interessante. O Espírito Santo é quem? Cristo, o próprio Deus. Mas Cristo não citou nenhum versículo, também está escrito. Se é o Espírito Santo usando os apóstolos, é o próprio Cristo. O Cristo sim aprovou, segundo Macabeus ali 12. É uma só reflexão, cara, para você ver esses pensamentos desses pastores. Por isso que o evangelho foi escondido aos inteligentes, aos sábios e dado aos simples e aos humildes. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Estamos refutando esses pastores. Esse é mais um vídeo. Glória a Deus, aleluia.